descrever, o que é esse marco civil da internet? Uma regulamentação da internet. Regulamentação da internet. Eu sei que eles querem manter o servidor no Brasil, né? Os dados no Brasil. Os data centers têm que manter os dados no Brasil. As diretrizes que o Marco Civil propõe é isso, para ter os controles sobre as informações que os usuários precisam. Beleza. Então, quer dizer, é uma iniciativa legal, né? Digamos assim, utilizando a nossa estrutura de governo e de justiça, legislativo, propondo que se estabeleça, então, um conjunto de normas oficiais do país, porque não existe algo específico para regulamentar e a gente sabe que as decisões judiciais aí, sempre que alguém se sente lesado, prejudicado, ainda são legislações, principalmente Código Civil ou qualquer determinação que imputa aí responsabilidade, punições para quem prejudica o outro. Mas não tinha nada específico. Então a proposta desse projeto de lei é que exista então uma regulamentação única, oficial, que de certa forma seria assim, em outras palavras, a constituição da internet. E aí eu coloquei um exercício para a gente refletir um pouquinho em cima disso. Por isso que eu pedi a leitura. Então esse artigo aqui foi só para chamar a atenção para o tema, que foi esse PDF que eu disponibilizei no EAD. Então a gente pode dizer que, acho que as palavras do Marcelo, começou marco regulatório da internet. E quais os impactos o projeto poderá trazer para os usuários da internet do Brasil, na visão dos especialistas. Pessoal, esses especialistas aí que nós estamos falando, alguém sabe me dizer quem são esses especialistas? Alguém leu alguma coisa a respeito? Nayara, leu? Os fóruns são especialistas. Os fóruns de tecnologia são especialistas. Então... Não, os especialistas que estão falando aí, quem são eles? Então, primeiro é o seguinte, como está se discutindo, está em plenário uma discussão a respeito do que deve ter esse instrumento, desse código, foram convocados especialistas para participar da discussão. E aí, os especialistas que não foram convocados, acionados por alguns veículos de comunicação, ou porque tem um blog, ou porque tem de alguma forma um canal de comunicação, eles também expressaram suas opiniões. Então tem diversas notícias aí, qualquer site aí de notícia da área de tecnologia que você entrar, você vai achar. Terra, área Degeval, Intermídia, e outros, o G1, R7, está todo mundo, também lá, o programa lá, esqueci agora, Mundo Digital lá, Olhar Digital, e outros sites que veiculam aí notícias de tecnologia, estão todos veiculando que essa semana houve uma priorização e a ideia é a seguinte, olha, se não definir logo, solicitação do executivo, da presidente, que se não discutir, não deve discutir outras questões. Então é caráter de urgência. Então está se discutindo e tem alguns especialistas dizendo que concordam, outros que não concordam. Alguém percebeu aí algum tema que é polêmico? Que é contra? Não, que é polêmico. Não necessariamente que a questão das informações ficar no Brasil. Né? Então, na verdade, a proposta do documento é de que os provedores ou aqueles que armazenam os dados, principalmente as empresas que disponibilizam tecnologia de armazenamento na nuvem, mantenham data centers no Brasil. Pessoal, depois, se vocês quiserem acessar, eu posso colocar no EAD. Esse aqui é o projeto de lei, na íntegra. E com algumas mudanças, por exemplo, hoje já teve mudanças na pauta, incluindo algumas coisas que não estavam no projeto original. E essas
essas inclusões foram realizadas pelo próprio autor da proposta, um dos relatores, e que já se pensou, por exemplo, na questão da proteção, ou de alguma forma estabelecer uma regra para as invasões, ou a bisbilhotagem, que aí tem uma ligação forte com o fato de ter saído nas mídias aí que Estados Unidos e também Canadá, está na lista, de alguma forma está espionando o conteúdo de diversos países, e o que está em foco mesmo é a questão da espionagem de algumas informações do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Presidente Dilma. Então, quer dizer, existe sim aí um dos motivos, talvez, para que se fale tanto em resolver logo essa questão. Então, gente, em linhas gerais, quem quer dizer aí o que é que esse documento tenta trazer ou tenta concentrar em termos de código legal? Alguém que leu lá quer expressar? Lucas? Quem mais? Ninguém, gente. A ideia é discutir. Zé Roberto? Eu acho que o Marco Civil, de certa forma, ele vai ser benéfico na questão porque uma das propostas dele é igualizar o acesso, igualizar o serviço da internet para todos. E um dos fatores que está atrasando, que é o Marco Civil de 2009, uma das coisas que vem sendo sempre batido de frente é porque as operadoras de telefonia elas dão pacotes diferentes, de acesso diferentes para determinados usuários pelo quanto o usuário paga. Então, quanto mais paga, mais acesso ele tem. E isso bate de frente com o Marco Civil, porque ele defende a igualização da internet para todo mundo. Certo. De alguma forma, ele quer proporcionar uma forma de acesso para todos. Então, olha só, gente, a proposta inclui vários artigos. O artigo 1º estabelece os princípios, garantias e direitos da internet. E aí a gente vem com outros artigos aqui. O artigo número 2 fala o seguinte: a disciplina do uso da internet do Brasil tem como fundamento o reconhecimento da escala mundial da rede, talvez nem tão necessário, né? Reconhecer que a internet é uma rede mundial, talvez fosse até algo desnecessário. Já se sabe que é uma rede que tem abrangência mundial. Os direitos humanos, exercício de cidadania, pluralidade e a diversidade, abertura e a colaboração, livre iniciativa. E aí começam alguns artigos mais específicos que falam o seguinte: a disciplina do uso da internet no Brasil, garantia de liberdade de expressão, comunicação, manifestação, pensamento, etc. Então, um discurso que a gente já vê que tem respaldo lá na Constituição. Agora, tem uma questão importante aí que é a seguinte: neutralidade da rede. Esse é um assunto que está sendo bastante debatido. Neutralidade. A rede serve para transportar, e vamos pensar na rede como uma telecom, aquela que está provendo, está gerindo o meio de comunicação que está levando a informação. Ela deve transportar o conteúdo do Facebook, ou o conteúdo do YouTube, ou o conteúdo que você está usando para acessar o EAD da escola que você do curso que você está fazendo, ou que você está ouvindo uma música, ou que você está baixando alguma coisa, enfim. Essa neutralidade é dizer que a telecom, a responsável pelo transporte dos dados, não tem que priorizar ou definir algum tipo de pacote beneficiando determinado tipo de conteúdo. Vocês acham isso positivo? Aliás, o que é que os especialistas, né? A questão número 2 fala dos especialistas. O que os especialistas estão achando disso? Eu li ontem que o ponto que o governo está batendo é a respeito
falou que algumas telecomas elas barram alguns tipos de pacotes, por exemplo, de VoIP ou P2P. Só que, então, a pauta aí estava garantindo que não ia ser mais barrado, que era neutralidade. Só que estava tendo, as empresas, elas perceberam isso e entraram contra. Então já criou uma pauta que está respaldando o lado das empresas, que parece que elas vão poder sim continuar barrando determinado pacote de dados. Sim, ou seja, está difícil de aprovar, e aí esse é um ponto polêmico, porque nem todo mundo concorda. Agora vejam só, também está dizendo, olha, artigo 5º, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Nós estamos falando aqui de um artigo, em termos legais, determinando que, olha, padrões internacionais, qualidade técnica, estímulo ao uso de boas práticas. Gente, isso é necessário ou não? O que vocês acham? Quem acha isso necessário? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma noção. O que seria? Seria as boas práticas. Boas práticas seria, por exemplo, nas boas práticas você tem que usar NAT, ou você tem que usar IPsec, ou você tem que usar certificado digital, HTTPS, e aí está dizendo na lei que você tem que usar. Vocês acham isso necessário? Necessário para quê? Vocês acham que isso muda a realidade da rede? Não muda a realidade da rede. Por quê? Eu acho que, em essência, essas boas práticas, esses padrões... Primeiro, a questão dos padrões internacionais. Quem são os grandes fornecedores de tecnologia para a internet? Tem algum do Brasil? Não tem. Roteador, processador, equipamento de rede não está aqui. Então, o padrão internacional não é pelo princípio legal. Pelo que a gente está estudando lá, do modelo aberto, OSI, o objetivo é muito maior. A interoperabilidade do sistema talvez seja a essência. Precisamos ter equipamentos que se comuniquem com os outros. A questão das boas práticas está associada a toda a gestão de TI, toda a evolução de tecnologia está convergendo exatamente para um cenário onde você tem o uso de boas práticas, né? No desenvolvimento de software, na gestão, etc. Mas aqui está explícito agora dizendo que tem que ser assim. Bom, o que mais? Tem um artigo aqui, o artigo 4º, fala o seguinte: a disciplina do uso da internet no Brasil em termos dos seguintes objetivos: promover o direito à internet a todos os cidadãos. Um compromisso bastante sério, né? Para ter acesso à internet você precisa ter recurso, o hardware, o link, né? E o conhecimento, né? Para poder usar. Então, é uma proposta bastante ousada, mas está dizendo aqui. Não fala também qual é a punição se por acaso isso não acontecer, mas está escrito aqui. O direito de acesso à internet para todos os cidadãos, promover o acesso à informação, ao conhecimento, participação na vida cultural e na conduta dos assuntos públicos. Maravilha. O artigo 5º fala, e outros aqui também, que eu não li. O artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, considera-se que, olha só o que a lei, ou o projeto de lei traz. O que é internet, o que é terminal, o que é administrador de sistema autônomo, né? Aquele system autônomo que a gente viu, são os provedores, eles distribuem o que mesmo? Os endereços IPs, né? Além do link, eles distribuem endereços IPs. Aqui está dizendo o que é endereço IP, o que é uma conexão à internet, o que é um registro de conexão, log, registrar lá no banco de dados, olha, fulano conectou, ou o IP conectou. Aplicação da internet, conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Olha, existem então aplicações de internet e conexão com internet. Aplicação de internet, dá um exemplo, Facebook, aplicação de internet. Registro de acesso para aplicações de internet, talvez por isso exista aqui essa lista de conceitos.
para esclarecer melhor na lei o que isso significa. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei serão levados em conta, além dos fundamentos e os princípios objetivos previstos na natureza da internet, seus usos e costumes particulares, importância para a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural. Os direitos e garantias do usuário. Acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: de inviolabilidade, ou seja, os dados os direitos são invioláveis, os dados também. Questão de segurança, proteção, sigilo. Então essa linha aqui é exatamente para garantir sigilo nas comunicações com a internet. Então olha só, você acessou a internet, você acessou determinado conteúdo usando determinado provedor. E ele não pode por aí dizer que você acessou determinado conteúdo, a não ser que exista uma determinação judicial que obrigue ele a relatar ou apresentar o que é que você acessou. Olha só que interessante isso aqui, gente. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, se você assinou um plano para acessar a internet e você não pagou aquele plano, esse é o único motivo que alguém pode suspender o teu acesso à internet. Se você tiver em dia, você pode acessar. Isso é importante, não é? Está protegendo, então, o seu acesso à internet. Manutenção da qualidade contratada, observando o disposto no artigo 9, ou 9. E aí, difícil, né? Como é que você vai mensurar, como é que você vai controlar essa qualidade? De qualquer forma, está aqui também definindo. O que mais que tem? Olha só, tem uma seção que fala da guarda de registros. Aqui está dizendo que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão de acesso a aplicações de internet, que trata essa lei, devem atender à preservação da intimidade, vida privada, honra, imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. E somente em caso de determinação judicial o provedor vai disponibilizar. Que mais? Guarda dos registros de conexão. Está dizendo aqui que o administrador de sistema autônomo terá que armazenar o log das conexões por 1 ano. Mas está sendo discutido isso. Então, mais uma questão polêmica. Alguém percebeu aí nas leituras qual é o ponto polêmico? Dizem 3 anos, dizem 1 ano, dizem 2. Na verdade, os provedores que estão, digamos assim, bem estruturados, os sistemas autônomos, as grandes empresas, já fazem isso por muito mais de 1 ano. Agora, aqui também não diz como que essa informação tem que ser armazenada. Então não é um padrão, está dizendo que tem que ter. Aqui fala que tem que ter, sim, em algum momento, qual for o usuário, a data e hora, algumas coisas desse tipo. E que possa identificar aquela conexão. Mas não fala como que isso tem que ser armazenado, como que isso tem que ser acessado, como que tem que ser disponibilizado. Pessoal, vocês acham isso interessante de ter aqui? Importante ou não? Sim, desde que a informação seja sigilosa. Porque esse tipo de informação só é adquirida mediante ordem judicial. Então, só diante de autoridade policial ou administrativa poderá requerer uma cautela. Então, até alguém para pedir, falar assim, eu quero acesso a esses dados, ele tem que ter um respaldo, senão não vai conseguir acesso. A guarda dos registros e acesso às aplicações de internet. Assunto específico aí. Exemplo, você tem lá uma conta, um perfil, e aí você resolveu cancelar o perfil. Uma rede social, você tem lá uma série de informações, um timeline, você tem muitas informações lá, praticamente seu comportamento de consumidor, exposição, ideias, arte, o que você quiser, manifestações. E aí você vai lá e falou assim, olha, eu não quero mais meu perfil nessa rede. Aqui está dizendo o seguinte, que o provedor é obrigado a eliminar os seus dados. Importante ou não? Importante, Importante, né? Porque
muita gente faz garimpagem de dados, mesmo de pessoas que já cancelaram o cadastro em algum lugar. Então, passa a ser um direito. Se essa lei for aprovada, isso vai ser um direito. Olha, minha informação está lá e eu não concordo. Explicitamente eu já manifestei, então o provedor vai ser responsabilizado. Não fala aqui qual vai ser a providência, né? Mas ele vai ser responsabilizado. O provedor de conexão à internet não poderá ser responsabilizado por dano decorrente de conteúdo gerado por terceiros. Isso aqui já teve uma mudança, já na primeira fase essa era o que tinha que ser, agora mudou, está dizendo que o provedor, né, não vai ser responsabilizado pelo conteúdo de terceiros, mas se ele tiver alguma informação lá de terceiro que está prejudicando alguém, ele deverá cumprir determinação judicial que determine que ele tem que tirar. Então, se você coloca alguma coisa no YouTube que está prejudicando alguém, essa pessoa recorre à justiça, a justiça determina que tem que tirar, não tem conversa, tem que tirar. Isso está dizendo aqui. É positivo? Positivo. No caso, fala também de como vai ser a solicitação judicial ou o requerimento judicial em caso de informação. A guarda dos registros. A guarda e a disponibilização de registros de conexão de acesso a aplicações de internet que trata a lei deve atender. Nossa, gente, eu voltei a folha. Desculpa, estou lendo. Atuação do poder público. Pessoal, outra coisa interessante que vale ressaltar, eles estão pedindo aqui o segredo de justiça, né, com relação às ações associadas aí a qualquer informação que possa violar, né, ou que tenha aí que preservar, no caso da intimidade, vida privada, honra, imagem do usuário. Então, quer dizer, se você tiver uma ação na justiça, é porque alguém pegou a sua câmera digital e a sua câmera digital tinha algum conteúdo que você não queria que fosse a público e ele foi, e aí isso vai ser julgado, já está colocando aqui um respaldo para segredo de justiça. Olha, ninguém pode ter acesso a essa informação, não sei quem está tratando dela. E até pedido de guarda do registro, né? Olha só, guarda do registro. Também fala aqui do poder público, estabelecimento de mecanismos de governo transparentes. Olha só essa parte aqui, ó. Transparentes, colaborativos e democráticos com a participação dos vários setores da sociedade. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica do serviço de governo eletrônico entre os diferentes poderes e níveis de federação para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos. Então, quer dizer, está dizendo aqui que, de certa forma, essa rede, a internet, deverá ser utilizada pelo governo para prover todos esses benefícios em todos os níveis. Interoperabilidade entre os sistemas, adoção de uma preferência de tecnologia e padrões. Olha só esse item aqui, essa linha. Adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres. Então isso aí já é, de certa forma, um instrumento legal dizendo o seguinte: é um país que está apoiando as iniciativas de padrões abertos e código aberto, open source. Lembre-se então aí que o governo brasileiro tem um portal do software público, tem uma série de softwares disponíveis, e aqui nós já temos agora a oficialização de que é esta a diretriz do governo, do Estado, né? O que mais que tem aqui? Otimização das infraestruturas de rede, desenvolvimento de ações e programas de capacitação do uso da internet, promoção de cultura e cidadania. Olha, cultura e cidadania. Queria ouvir aí alguns comentários. Então, continuando aqui as perguntas, ó, as medidas propostas pelo governo assemelham-se a medidas tomadas por outros países? Alguém leu em algum lugar se alguém também está fazendo isso lá? Não, só já fez lá lá contra a secretaria, lá das duas. É uma regulamentação da internet também, só que não é especificamente sobre isso, mas era. Tem outros países, a China, por exemplo, também regulamentou, fechou todas as portas. Não pode. Fechou, né? Uma iniciativa de fechar.
Então, que não é muito positiva, né? Com certeza. Pessoal, dá para promover cultura e cidadania pela internet? Um exemplo de cultura promovida pela internet. Uai, professor, os atores, sei lá, artistas que publicam seu material na internet, gratuito, todo mundo consegue assistir, sei lá. Né? Sim, também. O que mais? Blog, Vídeos, áudios. Né? A rede pode ser usada para promover a cultura. E a cidadania? Tem alguma ligação? Hein, gente? Em que a rede contribui para o exercício da cidadania? Um exemplo aí de exercício de cidadania. Alguém quer citar? Exemplo de exercício de cidadania. Pelo menos usado como ícone aí, pela mídia. Alguém falou aí baixinho, não escutei? Cristiano? O voto é exercício de cidadania, né, gente? Manifestar a sua intenção de escolha quanto a um governante. Outros exemplos de cidadania. Do exército? Pode ser, sim. Na verdade é uma divulgação de campanha. Mas enquanto cidadão, o que você pode fazer na rede? Reclamar. Pode. O direito do consumidor pode ser, de certa forma, respaldado através da rede. Não compra desse sujeito aí não, porque ele vai te dar um nó. Tá? Agora, é só isso? O que mais que você pode manifestar? Pessoal, olha só, existe um projeto, não sei se eu já falei para vocês, é um projeto Cidades Sustentáveis. Já ouviram esse termo antes? Alguém já ouviu? Não? Cidades Sustentáveis é um projeto onde você, antes da escolha do candidato, você pergunta para ele, você está disposto, quando for eleito o candidato, ou quando for eleito o político aqui nessa cidade, seja vereador, seja prefeito, você está disposto a cumprir o que determina lá o Pacto da Cidade Sustentável? Aí ele fala assim, estou. Então faz o seguinte, entra no site, se cadastra, porque lá tem uma lista pública, e você vai assumir os compromissos. Lá tem um contrato, você vai assinar o contrato, vai lá no cartório, reconhece firme. Se você não fizer isso, o site não cadastra o seu nome lá. E aí eu voto em você. E aí o que acontece? Se ele não cumprir, ele assumiu um compromisso pessoal, que você pode inclusive exigir via judicial. Isso é um exercício de cidadania. Você está se protegendo, utilizando o que é a mais forte na rede, a divulgação. Então, alguns exemplos. Mas talvez um outro interessante é o seguinte, o que o governo faz? Presta serviço ao cidadão. E como é que se consegue ser governo eficiente num país de um leque tão grande, uma diversidade tão grande, um relevo tão grande, uma extensão desse tamanho? Através da internet. Então o exercício de cidadania, ele precisa de serviços que podem ser promovidos, podem ser realizados a partir da internet. Então é muita coisa mesmo que pode ser melhorada a partir da internet. Governo eletrônico é um projeto que no Brasil já faz alguns anos, mais de 10 anos, e que é um referencial para países da Europa. Não necessariamente no resultado, mas na Europa a gente tem ainda países tentando implantar algo semelhante ao que temos aqui. Alguns exemplos. Serviço agora de previdência também, mas você tem serviço de tributos, recolhimento de tributos, você tem serviço bancário, ou você tem benefícios de programas de governo disponibilizados a partir de bancos ou sites de governo, e diversos serviços públicos que você consegue fazer pela internet. Em essência, nós temos os exemplos dos melhores funcionamentos, claro, dos serviços de arrecadação. Que você pode pensar, mas o governo está preocupado em
em recolher esse tributo e fazer a fiscalização. Ele não é que ele só tem que estar preocupado, não. Isso é obrigação dele. Afinal, existe um acordo que você vai pagar aquele valor e ele vai ser destinado para o benefício da sociedade. Então, obviamente que ele tem esse compromisso de cumprir. Os sítios e portais da internet de entes do poder público devem buscar compatibilidade com o serviço de governo e acessibilidade a todos os interessados. Gente, olha só o que está dizendo aqui. Por isso que eu quis trazer esse tema para discussão, porque talvez vocês possam agora visualizar até mesmo como áreas de atuação, serem especialistas no assunto. Olha só. Acessibilidade a todos os interessados, independente de sua capacidade física, motora, perceptiva, cultural, social, resguardados os aspectos de sigilo, restrição administrativos e legais. Os sites no Brasil são pouco acessíveis. Para falar a verdade, nossas ruas também são pouco acessíveis. Aqueles cadeirantes que conseguem andar por Varginha inteira só se for com helicóptero. Não tem jeito. Não há respeito à acessibilidade. Os prédios dos órgãos públicos que deveriam dar acesso, não dão. E aí como é que se faz? Olha, aquele recurso que puder ser virtual, você vai conseguir a partir da internet. Aí você entra no site, mas o site não tem acessibilidade. Não tem recursos suficientes para que as pessoas portadoras de alguma deficiência tenham condição de acesso. Aqui está dizendo que todos precisam ter acesso. Então talvez a gente comece a perceber uma reação significativa. A gente tem alguns exemplos esporádicos aí, pontuais, de acessibilidade, mas em geral não temos essa preocupação. A gente vê alguns sites do governo lá com aquele maisinho, para o deficiente visual clicar na letra A maior lá e conseguir ler o texto. Mas aquele que é o deficiente visual parcial. E o cego? O cego precisa de outras funcionalidades. Até mesmo a questão do visual, da ordem, organização do site, passa por esses critérios. Esses critérios não são critérios inventados aqui no Brasil. São, na verdade, padrões ou boas práticas internacionais. Então, coisa importante também. Facilidade no uso de serviços de governo eletrônico e fortalecimento da participação social nas políticas públicas. Ok. Um exercício interessante aí, de política pública ou que está associado à cidadania, é você poder entrar no site do governo. Em 2009 foi em 2010, na verdade, né, a Lei da Informação. Você já ouviu falar isso, da Lei da Informação? É uma lei que obriga as prefeituras a disponibilizarem informações sobre o uso do dinheiro público no site. Há uma previsão de que para 2013, e muitas das informações já estão disponíveis, mas há uma previsão para 2014, a gente vai ter um volume muito maior de informações. Então, por exemplo, teve uma licitação, comprou-se o quê? Para quê? Foi usado aonde? Foi contratado alguém para trabalhar onde? Ele está trabalhando e ganha quanto? E essa é a ideia de um governo transparente, essa transparência através da internet. Então, um exercício de cidadania, vai lá ver, acessa o site e vê se o sujeito que está lá, ou está fiscalizando, ou deveria estar trabalhando, está lá na lista de funcionários. E aí você tem, de certa forma, oportunidade de participar. Pessoal, então eu resumi aqui as coisas que tem aqui no projeto. Queria mais participação de vocês aí. Agora eu vou precisar mais do que nunca. Pessoal, olha só, eu achei hoje algumas coisas, eu peguei alguns artigos de ontem, antes de ontem, e juntei aqui. Depois eu vou até fazer o seguinte, vou disponibilizar para vocês. A ideia é que vocês tivessem pesquisado também. Mas a gente tem aqui algumas questões. Saiu hoje. Para a Brascom, a obrigatoriedade de data centers no Brasil causará fuga de companhias. O que quer dizer isso aqui? Olha, a associação argumenta que os custos elevariam e afetariam a capacidade de expansão das companhias brasileiras. Para você prover serviço, seja de um aplicativo na internet
né, que é o termo que está dizendo ali, ou para você disponibilizar um recurso usando a rede da internet, onde você vai capturar os dados do usuário, o provedor tem que estar no Brasil. Vocês acham isso bom ou acham isso ruim? Péssimo. Péssimo? Lá fora é um quarto do valor. Então, aí é que está, gente. O Brasil não oferece isso. Tem o lado ruim e tem o lado bom, não é? Teoricamente, as empresas que querem se instalar no Brasil terão que colocar um data center aqui. Aí tem até um relato interessante nesse artigo que fala aqui de duas situações. Primeiro que o presidente da Brascom está dizendo a obrigatoriedade na guarda dos dados brasileiros ou atividades executadas no país em data centers localizados em território nacional é um estímulo à fuga de companhias globais do Brasil. Então o pessoal não vai querer vir para cá. E outra coisa, está dizendo o seguinte, isto é de fato uma garantia? Ele está dizendo que, olha, o que importa mesmo não é os dados estarem no Brasil. Mas ele está dizendo que a boa arquitetura dos sistemas, né, e as medidas de segurança, ou mecanismos de segurança, para que exista, de fato, segurança. E não necessariamente se dizer que vai estar no Brasil. Aí tem um discurso aqui interessante do representante da Microsoft do Brasil, que está dizendo o seguinte, que a companhia já tem interesse, ou tem objetivos, de construir, já tem data center no Brasil para hospedar o Office 365, e tem interesse, tem objetivo, tem como objetivo nos próximos anos, instalar data center com o Windows Azure, que é a plataforma para nuvem. Mas ele ressalva aqui no final, olha, se o governo brasileiro lançar mão de algumas regulamentações nesse sentido, é claro que os provedores de nuvem que não tiverem data centers aqui estarão em desvantagem. Pessoal, há um consenso de que, pelo menos alguns especialistas falam, que as companhias que atuam nos diversos continentes precisam manter 2 data centers por continente. Então, se a gente considerar a América Latina todinha, baseado na legislação do Brasil, os data centers vão ser aqui, né? Pelo menos um deles vai ter que ser aqui. E o outro que vai fazer cópia de dados, aí tem uma ressalva, está se discutindo, que o espelhamento dos dados pode ser fora. Mas esse espelhamento é para que o acesso só seja aqui, ou seja, você colocou os dados lá, não está utilizando esses dados, e aí teve um sinistro, perdeu os dados, você pode voltar esses dados para cá. Então, eu só pergunto o seguinte, vocês são a favor ou contra? O que vocês acham? Eu acho que é uma oportunidade para o Brasil. Oportunidade? Os data centers vão aumentar no Brasil. Mas se trazer isso aí, tem que melhorar muito a infraestrutura. Eu acho que vai melhorar muito o Brasil. Eu acredito que no começo vai ser ruim, mas depois... A longo prazo vai ter mais data center. porque vão ter que investir. A única chance de sobrevivência dos provedores vai ser investir. Por que você acha que... Vamos imaginar, então, vamos identificar alguns atores. Na internet a gente tem o público que consome, né? Por exemplo, o maior número de tablets vendidos em 2013, e a projeção é boa, aumento de, se não me engano, 10 ou 12% para 2014, é de tablets com valor até R$500. Tá? Eu acredito que alguns de vocês, alguém aqui tem um tablet que custou menos de R$500? Tem alguém? Se ficar com vergonha, pode falar. Eu comprei um menor de R$500. Mesmo que eu custou. Mas na verdade o meu custou R$510. Só que ele ficou na porta do carro, e a hora que minha mulher abriu o carro, ele tombou assim, caiu no estacionamento, não funciona mais. Igual o Dallas S4. Pois é. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Vocês acham que
essa grande oferta, esse grande mercado de tablet de pequeno valor, traz benefício para nós, enquanto consumidores? Traz, gente? Depende da demanda. Por que um tablet até R$500 é muito bom para uma pessoa? Depende para que ela vai usar. Se ela necessita de um tablet mais configuração ou menor. Não precisa ser menor configuração. Para acessar a internet. Para usar um aplicativo. Tipo uma rede social, por exemplo. Para inclusão social? Ou para inclusão digital? Nessa inclusão digital, que tipo de produto ela vai estar consumindo? Produto nacional? É ou não, gente? Produto nacional? Esses milhões de tablets vendidos no Brasil são da indústria nacional? Não. A maior parte é feita. Gente, isso é inclusão digital? É ou não é? O que vocês acham? Inclusão digital. O sujeito não consome nada que é digital. Vou ensinar e vai consumir. Isso é inclusão digital? Isso ele vai estar usando o digital, independente de onde vem. E coloca conteúdo nas redes também? Os outros acessam? Acesso. Ele é que consome o conteúdo dos outros, os outros consomem o conteúdo dele. Vice-versa. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes o discurso é de que você está promovendo o bem. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, por que eu falei dos atores? Tem o consumidor, aquele que vai gastar, ou vai pagar. Aquele que alguém já fez uma projeção estatística e falou o seguinte, olha, o sujeito ganha até R$1.090. Portanto, um tablet de R$2.000 ele não vai comprar. Qual tablet que eu vou fabricar? Um que custa R$400, R$500, R$600. Esse tablet vai ter praticamente todos os recursos que um tablet de R$2.500 tem. O problema é que nem todos eles, ou quase todos, não são recursos que valem a pena. Então, olha só, é importante? É. Mas ao mesmo tempo tem que ser regrado. Por quê? Se o volume for muito grande, não passa de um nicho de mercado. Porque as pessoas que estão acessando esse tablet, usando esse tablet, elas não vão conseguir um emprego a mais porque tem tablet. Isso não é mais diferencial. Vamos imaginar o seguinte, uma população de 100 milhões. Só tem 1.000 que tem tablet. E você é um desses 1.000. Maravilha. Valeu a pena. Custou 10.000, você é um dos 1.000 que tem. Um país com 200 milhões, com 70 milhões de tablets, não faz muita diferença se você tem ou se você não tem, não é? Agora, você tem o tablet porque você precisa ou porque alguém precisa que você tenha? É porque existe uma estratégia muito maior de que você tem, não você necessariamente. Gente, isto é muito importante refletir, porque no cenário total dessa legislação, ela tem muitas coisas interessantes, mas nem todas são interessantes. Há algumas coisas aqui que simplesmente não vão beneficiar diretamente as pessoas. Há outras também que estão dizendo que são benefícios diretos, mas não é por lei que você garante. O acesso à internet não é pela legislação. Educação, qualidade de vida, condição de trabalho. E aí se você pensar no seguinte, nós estamos preocupados porque aqui não tem data center. Tem que ter mais data center no Brasil. Beleza, os data centers serão de brasileiros? Não está dizendo nada. Está dizendo? Então significa de fato muita coisa? Não significa muita coisa. Os grandes terão mais dificuldade de atuar no Brasil se não tiver data center aqui. Eles vão trazer data center para cá. Significa então que o técnico que formou na FACECA já está garantido, né? O bacharel de sistema de informação está garantido? Não, gente, as regras continuam sendo as mesmas. Se você não souber a virtualização ou trabalhar com a arquitetura de primeiro, você não vai trabalhar nesse data center. Esse data center vai ser colocado aqui e haverá o que quando esse data center foi consumido e utilizado?
que costuma ter? Dinheiro, alguém paga, não paga? Até mesmo quem disponibiliza o acesso à rede gratuito a partir de um plano qualquer. Olha, compre um tablet e ganhe acesso à internet. Assine meu produto X e ganhe acesso ao Facebook. Alguém está se beneficiando disso, está pagando. Aí a pergunta seria mais ou menos a seguinte: se o data center está no Brasil, mas o dono não é brasileiro, o técnico que implantou não é brasileiro, tá certo? Os dados são todos brasileiros. Quem consome e paga para o uso desse data center é o brasileiro. E quem arrecada os impostos disso é o governo brasileiro. Mudou muita coisa? Não. Aí o Rodrigo fez uma observação no começo que é interessante. Vai mudar o preço? Vai ou não vai? O que vocês acham? Lógico que vai, porque vai ter que ter investimento aqui. Vai ter que ter, vai mudar a estratégia das empresas. Como no Brasil tem como o data center. De alguma forma isso vai custear. Então veja bem, a gente tem que analisar que por um lado é bom, mas não por todos os lados isso vai ser bom. De certa forma nós vamos ter uma internet, pelo menos durante os primeiros anos, talvez, diferente dos outros países que não migraram. Ou seja, não é um processo natural, é um processo sistematizado a partir de uma legislação. Maravilha, que muitas pessoas, pelo menos nós que estamos aqui, estamos lendo e tentando interpretar. Vocês acham que o público geral que consome a internet vai refletir sobre isso? Não vai. Então, efetivamente, a gente tem que ter essa visão crítica. Talvez alguns aqui visualizem como um gap, uma oportunidade de atuação. Vão precisar de pessoas para colocar esse data center para funcionar, eu posso ser um deles. Maravilha, isso é positivo. Mas no âmbito geral, não há muita opção para toda a gente. Né? Não tem o que se fazer. Então, na verdade, a gente está tendo aí, talvez, uma oportunidade do governo conseguir atenção, até mesmo. Olha só o que aconteceu aqui, vejam que interessante. Vamos mostrar essa matéria aqui. Será apresentada à ONU no dia do século. A ideia é o quê? A Organização das Nações Unidas para observar de perto o resultado de ter um marco regulatório na internet. E o público de fora está interessado, o que vocês acham? Tá ou não está? Lógico. Alguém falou que tem uma vacina lá que se aplicar no sujeito ele vive 80 anos ou morre. Aí chamaram o sujeito e falaram assim, ó, você quer vir aqui para aplicar uma injeção? Que é bom assistir. Se ele viver, maravilha, nós podemos tomar também. Se ele morrer, eu não vou tomar isso. Ah, velho, por que você não viria participar de uma discussão tão importante? Até ousada, muitos países não quiseram fazer isso. Alguns mais ousados quiseram restringir o acesso. O exemplo da China. Mas não necessariamente esse é o caminho. Gente, eu não ouvi a opinião de ninguém, eu acho que eu falo demais. Isso. Ah, mas com a sua opinião, quem vai discutir, Marcos? Oh, que isso, Marcos? Desanimei. Vamos lá. Já teve mudança no parecer e foi a data de votação foi definida, na verdade, essa semana, a decisão vai ser a semana que vem, tá? Porque não entraram em pleno acordo sobre as condições que estavam sendo propostas. Gente, talvez não tenhamos mais oportunidade de discutir esse tema, né? A gente teve pouca oportunidade de trazer esse tipo de aula, discussão, mas sério mesmo, fiquem atentos. Fiquem atentos ao que está sendo publicado, ao que está sendo oferecido, ao que está sendo discutido, porque enquanto profissionais da área, né, vocês precisam ter opinião, precisam saber o que está significando essa mudança e de alguma forma serve também para indicar tendência de mercado ou tendência do que é de fato uma determinada tecnologia ou que seria uma onda, às vezes você tem uma onda tecnológica. Difícil de... Algum tempo atrás, há quem diria que a internet é uma onda. E por acaso, quem não disse mais ou menos esses termos foi Bill Gates. Quando a Netscape, surgiu o Netscape no browser, e o Bill Gates falou assim, ah não, isso aí é só o pessoal que acessa a internet.
Esse público é muito pequeno. De repente ele percebeu que o público da internet era o que ia comprar no futuro, era o que ia consumir a rede, era o que ia girar dinheiro. 139 bilhões vão movimentar em 2014, diz a expectativa em relação só o e-commerce no Brasil. E aí o dia que ele acordou e falou assim, não, esse negócio está errado, nós temos que fazer um browser também. Aí fizeram o Internet Explorer e bateu o recorde lá de download na primeira noite. Então quer dizer, e aí ele ficou na frente. Agora existe aí uma disputa, alguns dizem que ele já perdeu o primeiro lugar. Mas depois que surgiu essa onda de navegação e o serviço não é mais browser. Mas durante um bom tempo a Microsoft liderou. Então olha só, essa percepção precisa estar aguçada, vocês têm que estar lendo não só conteúdo da rede, conteúdo do protocolo, mas também observando o que está acontecendo. Eu acho que esse tema aí é um tema interessante de discutir. Pessoal, agora é o seguinte, vamos brincar um pouquinho de Tux File? Tux. Todo mundo postou ou enviou o conteúdo para a discussão? Beleza. Então depois eu vou ler lá o que vocês mandaram. Vejam só, eu vou iniciar a minha VM e vocês também podem fazer isso. Pessoal, só uma dica aí. Quem ainda não ativou a VM e está com aquele usuário aluno e vai lá mudar as propriedades da VM, o usuário aluno não muda, pode logar com o usuário. Laboratório e a senha é? Senec. Com 4 letras, tá? Porque alguns colocam C na frente do E. O E na frente do C. Só precisa mesmo. Pessoal, modo bridge. NAT não, modo bridge. Deixa eu aproveitar para mim para falar rápido isso. Deixa eu tomar seria arquivo de e o outro não, estou devendo. Mais prático é isso. Depois eu te mando isso como instalar isso. Manda um tempo aqui. Só você mandar. O ideal é se a gente tivesse tempo também de instalar esse CH. Legal. Pessoal, quem tem um IP aí para me falar para eu testar? Pode ser o IP do Windows mesmo, então. 15, é aqui. Professor, Oi? é É para rodar em modo bridge. Tem que definir o IP. Pessoal, o IP vocês vão definir daquele jeito. Se o teu IP aí é 8, você vai colocar 108. Se é 21, vai ficar 121. Qual é o login do Marcos?
lá em março? Assim, Márcio Toninho. Não, logo é com tudo. A senha do root é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Root. Porque eles colocaram o nome do host como Márcio.localhost nas máquinas. Aí aparece o nome do servidor, Márcio, de todas os VM. Ah, tá. Qual você tem? 92, PA8, bota 0, bota 13. 13? 113. Beleza, tá funcionando. Já tá quase. Eu também vai. Pessoal, eu passei lá um material sobre tubos FRW, vocês leram? Não? Oi. Não, tudo junto. If config espaço a interface, espaço UIP, espaço netmask, espaço a master.
Isso é apresenta. Pessoal, olha só, enquanto começa aqui a minha VM, eu vou mostrar um recurso que eu acho que eu não mostrei para vocês, e só para que todo mundo possa saber que isso é possível. Olha só, eu tenho aqui uma interface de rede do Windows, e eu vou mostrar como é que faz isso no Windows, como é que faz no Windows. Imagina que você tenha um switch, você ligou seu computador e alguns dispositivos ali, é normal isso acontecer, igual eu estava mostrando ontem na hora que você configurou o switch, você descobre que o dispositivo que está na rede tem um IP que não é da faixa de rede que você tem. Então você pode definir vários IPs para a mesma interface. Alguém já teve que fazer isso aqui no Windows? No Windows, como é que faz? Só vir aqui, propriedades, aí você vem aqui no caso, IPv4, propriedades, avançado, IP, você clica no botão adicionar e você pode pôr outro IP. Então você pode colocar
E a interface de rede tem 92.168.037 a minha. Aí eu quero colocar outra interface, outro IP, para gerenciar um switch lá que está em outra faixa. 172.16.1.7. Aí aquela mesma interface de rede, nesse caso é chamado de apelido alias, para outro IP. Quando você for fazer isso no Linux, você precisa que a mesma interface tenha mais de um endereço IP. Você vai colocar ifconfig ethz, por exemplo, 2.1, que é o primeiro apelido, e o IP na frente. Então você pode, tanto no Windows, definir dessa forma, no Linux você pode utilizar 2 pontos e o número do alias. Então a mesma interface pode ter diversos endereços IP, você pode acessar redes diferentes. Ok, gente? É um recurso extremamente prático quando você está com o desafio aí de acessar outro dispositivo que tem uma interface, tem um IP diferente. Eu tento mostrar para vocês e não funcionou na minha máquina virtual. Não sei o que deu nela hoje. Tá aqui. Aí, pessoal, é assim. Oi? Bom, vamos lá então. Eu vou executando aqui e vocês também aí. Agora mesmo vocês vão testar o acesso à internet. Esse é o desafio em poucos minutos. Olha o que eu vou fazer. cd barra etc. cd tux frw ls. Aqui eu tenho os arquivos do tux. Então eu tenho os arquivos. Aqui eu tenho base original e kernel original, onde eu tenho os módulos e as configurações principais do tux. Como nós vamos configurar IPv4, entramos então na pasta IPv4. cd IPv4. Aí aqui nós temos diversos arquivos. Ok, gente? Esses arquivos são os arquivos onde você coloca as regrinhas entre os diversos chains, ou as diversas correntes. Veja aqui, como nós estamos em IPv4, existe arquivo para
DMZ para externo, DMZ para interno. Interno é a rede interna, ou a rede privativa, normalmente onde você está usando o endereço privativo. A rede externa, normalmente a rede que te dá acesso à internet, não necessariamente vai ter um endereço real, pode ser um endereço privativo, porque você está numa outra rede. É o nosso caso aqui. E aí você tem forward, para você definir encaminhamentos, input, as regras de entrada, e manual para as regras, por exemplo, de qualidade de serviço, e interno para VPN, interno para externo e interno para DMZ. Lembrando que se você não tiver uma VPN, você não vai precisar se preocupar com a configuração da VPN. Então, esses são os arquivos. Agora, para que esses arquivos funcionem, ou seja, esse fluxo funcione, você vai precisar configurar aqui na raiz os arquivos do tubes. Confiram os arquivos que vocês têm aí na pasta tubes. Base, Tubes. Minha fonte está tão grande que aí não cabe aqui. Vou dar uma parede aqui e diminuir um pouquinho a fonte. Ok. Então vejam só, esse arquivo aqui, ó, tux.com, eu vou editar ele, ó, mcedit tuxfrw.com. E aqui eu vou configurar a minha rede. Então vocês vão configurar aqui comigo. Olha o arquivo esse aqui, ó. Você vai usar o editor mcedit espaço tuxfrw.com. Vai abrir esse arquivo. E eu vou definir o endereço IP da minha rede. Então, olha, a minha interface externa é ETH0. É essa que acessa a internet. O endereço IP que eu vou usar nela é 192.168.1.254. Estou informando o endereço IP da minha interface que acessa a internet. A minha rede 192.168.0/24. E meu endereço de broadcast 192.168.0.255. Como eu não tenho IPv6, eu deixo sem definir a variável. Pessoal, só o seguinte: vocês podem fazer a configuração aí, só como vocês não têm internet na máquina de vocês, eu vou executar e vocês vão acessar a internet. Tá? Mas podem fazer para vocês acompanharem. Intranet, ou o endereço local. Então a rede aqui é 192.168.0.0. Na verdade, o meu IP é 200. A rede é 192.168.0/24. Broadcast é 192.168.0.255. E olha só, eu poderia definir IPv6. E lembra que eu falei para vocês? Se vocês tivessem uma interface DMZ, bastava você informar aqui qual é a interface, por exemplo, ETH3, ETH2, e depois você ia definir o endereço da rede DMZ, o IP
o endereço da própria rede e o endereço de broadcast. Oi. DMZ é aquela área onde você coloca os hosts que serão acessados pelo público interno e pelo público externo. Ok? Então é a área protegida fisicamente da sua rede interna. Por isso que é ideal você colocar noutra interface de rede ou usar uma VLAN para separar fisicamente os pacotes. Os traders não podem passar direto. Pessoal, olha só, se for uma conexão com TCP, aqui você define as conexões, quem está fazendo conexão ADSL, modem. Se você estiver usando OpenVPN, a VPN é o pessoal do grupo que está fazendo VPN, pode usar o TUTS também, para definir as regras de proteção na VPN. Você só tem que informar a porta que vai usar para VPN e o protocolo, pode ser UDP ou TCP. E aí você define aqui os endereços IPs, tá, que você vai usar para DMZ. Ok? Tanto para IPv6 quanto para IPv4. Isso aqui, se você não quiser definir também, não tem problema. Aqui tem um template que é mais ou menos o seguinte: o que você vai definir como zona, né, de NAT ou DMZ para construir as regras da DMZ. Olha só, DNS1, DNS2, seu servidor primário, seu servidor secundário, o endereço para web e o endereço do seu servidor de e-mail. Então praticamente está aqui. Tão fácil quanto pfSense. Você só tem que preencher. Se você deixar em branco, também não tem problema. Aqui eu estou usando IPs fictícios. Já estava ali como padrão. Pessoal, olha só outra coisa interessante. Você vai precisar acessar essa máquina. Então você tem que liberar o serviço de SSH. Você vai liberar para qual IP? Aí você já diz qual é o IP da máquina que vai ter acesso a esse host para você gerenciar. Senão você já ativa o TUTS e ele bloqueia esse SSH. Então eu vou colocar o IP da minha máquina aqui, que é o host a partir do qual eu estou gerenciando. 192.168.0.37. Vocês podem colocar o mesmo aí. Aqui o endereço de broadcast. Pessoal, olha só. Aqui tem redes reservadas. Essas redes reservadas pode ser, por exemplo, alguma lista de redes que você não quer acessar ou não quer permitir tráfego para elas. É só você colocar, no final da linha você tem que usar a barra, se você tiver que informar outras redes, mas aqui são redes que você quer proteger, inclusive a classe. Que classe que é essa mesmo, gente? Vou deixar vocês descobrir.